Você já parou para pensar em tudo o que está acontecendo ao nosso redor? Talvez você acorde todos os dias. Ligue a TV ou abra o celular e veja notícias de guerras, rumores de guerras, terremotos, doenças que se espalham com rapidez, violência nas ruas, famílias destruídas, jovens se perdendo, governos corruptos, fome, desastres naturais cada vez mais frequentes e devastadores. Parece que a humanidade está em um caminho sem volta, como se estivéssemos cada dia mais próximos de um abismo. E mesmo assim, muitos continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Como se tudo fosse apenas coincidência ou parte de um ciclo normal da história. Mas a verdade é que a Bíblia já nos alertava sobre esses sinais há muito tempo. Jesus, quando esteve aqui na Terra, falou sobre os sinais que antecederiam o fim. Ele disse que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, que nações se levantariam contra nações e reinos contra reinos, e que haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ele também falou que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não é exatamente o que vemos hoje. O amor ao próximo parece estar desaparecendo. As pessoas vivem cada vez mais voltadas para si mesmas, buscando prazer a qualquer custo, abandonando valores e princípios, trocando a verdade por mentiras confortáveis. Muitos acham que tudo isso é normal, que sempre existiram problemas na Terra. Mas a diferença é que hoje vemos esses sinais acontecendo de forma global em uma velocidade impressionante. As profecias bíblicas não falam apenas de eventos isolados, mas de um cenário mundial onde tudo se encaixa para preparar o palco para o retorno de Jesus. Vivemos em uma era em que a tecnologia nos conecta em tempo real e isso facilita a propagação de ideologias contrárias à palavra de Deus, espalha o medo e a confusão e também prepara as condições para o surgimento do anticristo e o domínio global profetizado em Apocalipse. O esfriamento espiritual é um dos sinais mais preocupantes. Vemos igrejas lotadas, mas corações vazios. Pessoas buscando bênçãos materiais, mas se esquecendo do principal, o arrependimento, a santidade, a comunhão com Deus. Muitos cristãos se tornaram mornos, acomodados, preocupados apenas em manter uma aparência de religiosidade, mas sem transformação real. Jesus nos alertou sobre isso em Apocalipse, dizendo que preferia que fôssemos frios ou quentes, mas os mornos ele vomitaria de sua boca. Isso é sério, é um alerta urgente para todos nós. Ao mesmo tempo, vemos um aumento na perseguição contra cristãos em várias partes do mundo. Pessoas estão sendo mortas por crerem em Jesus. Igrejas estão sendo destruídas. Missionários estão sendo expulsos ou assassinados. Bíblias estão sendo proibidas. Muitos pensam que isso está longe da nossa realidade, mas a verdade é que a perseguição está se aproximando cada vez mais. O sistema mundial está se tornando cada vez mais intolerante com a verdade bíblica, rotulando-a de discurso de ódio, fanatismo ou atraso. Outro sinal claro é a proliferação de falsos profetas e falsas doutrinas. Pessoas que se levantam em nome de Deus para pregar prosperidade, sucesso terreno, promessas vazias, desviando o foco da cruz e da salvação. Pregadores que dizem aquilo que o povo quer ouvir, que massageiam o ego, mas não confrontam o pecado. A Bíblia já nos alertava que nos últimos tempos muitos não suportariam a sã doutrina, mas se cercariam de mestres segundo suas próprias cobiças, sentindo coceira nos ouvidos, querendo ouvir apenas o que agrada. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos, mas infelizmente muitos continuam cegos, ocupados demais com suas rotinas, preocupados demais com suas conquistas pessoais, sem perceber que estamos cada vez mais próximos do cumprimento total das profecias. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pense que ainda falta muito, que não precisamos nos preocupar agora. Mas a palavra de Deus diz que o Filho do Homem virá como um ladrão na noite, na hora em que ninguém espera. O momento de buscar a Deus com sinceridade é agora. Não podemos adiar o arrependimento. Não podemos viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Acorde, desperte, olhe ao seu redor e perceba que os sinais estão gritando.
O mundo está clamando por socorro. As dores estão aumentando, a criação geme, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Deus está nos dando uma oportunidade de nos preparar, de purificar nossas vestes, de voltar ao primeiro amor, de viver uma vida de santidade, de oração, de entrega total. O tempo de brincar de ser cristão acabou. O tempo de viver uma fé superficial e conveniente passou. Precisamos estar prontos, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que os sinais estão aí, bem diante dos nossos olhos, como placas apontando para o fim. E você está preparado? Será que se Jesus voltasse hoje, você estaria entre aqueles que serão arrebatados ou ficaria para trás? Essa é uma pergunta séria, que cada um de nós precisa responder com honestidade diante de Deus. O objetivo desta mensagem não é te assustar, mas te despertar, porque a pior coisa que pode acontecer não é a volta de Jesus, mas ele voltar e você não estar pronto para encontrá-lo. Muitos hoje vivem como se nunca fossem prestar contas de suas vidas. Pensam que podem fazer o que quiserem, viver do jeito que quiserem, acumular riquezas, buscar prazeres, trair, mentir, enganar, destruir famílias, ferir pessoas, ignorar Deus, e no final tudo vai ficar bem. Mas a palavra de Deus nos lembra que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e ali nada ficará escondido. Tudo será revelado, cada palavra, cada pensamento, cada intenção do coração. Não haverá desculpas, não haverá como fugir, não haverá como manipular ou enganar o justo juiz. Hoje é fácil enganar as pessoas. É fácil manter uma aparência bonita nas redes sociais. É fácil sorrir por fora e por dentro estar cheio de ódio, inveja, egoísmo. Mas diante de Deus, tudo é claro como a luz do dia. Ele conhece o teu coração, ele sabe das tuas lutas, das tuas quedas, mas também conhece a tua sinceridade ou a tua frieza. O Senhor não se impressiona com nossas palavras bonitas. Ele quer um coração quebrantado, arrependido, humilde, disposto a obedecer. Os sinais do fim dos tempos não são apenas catástrofes e guerras. Um dos sinais mais profundos é a apostasia, o abandono da fé. Quantas pessoas hoje já desistiram de crer? Quantos já trocaram a fé viva em Jesus por filosofias humanas, por ideologias políticas, por movimentos que negam a verdade da Bíblia? Quantos já não acreditam mais na volta de Cristo? Acham que tudo não passa de um mito, uma história antiga para manipular pessoas? Essa frieza espiritual é um dos maiores perigos que enfrentamos hoje. Muitos que um dia foram fervorosos, hoje estão frios, vazios, distantes. Já não oram, já não leem a palavra, já não sentem mais a presença de Deus. Trocaram o fogo do Espírito Santo por distrações baratas, por entretenimento vazio, por relacionamentos tóxicos, por dinheiro. Estão ocupados demais com o agora, sem se importar com a eternidade. Mas mesmo nesse cenário sombrio, Deus está levantando um remanescente fiel. Pessoas que ainda choram na presença de Deus, que ainda se ajoelham, que ainda buscam viver em santidade, que não se conformam com este mundo, que permanecem firmes, mesmo sendo rejeitadas, zombadas ou perseguidas. Esse remanescente é precioso aos olhos de Deus. Ele busca corações sinceros, corações que clamam: Senhor, eu quero estar pronto, eu quero ser achado fiel. Você faz parte desse remanescente? Ou você se acomodou, se conformou, se entregou à frieza? Não espere um grande sinal no céu para se arrepender. Não espere que a última trombeta soe para começar a buscar a Deus. Quando ouvirmos a última trombeta, já será tarde. O tempo de conserto é agora. Jesus disse que seria como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, viviam normalmente, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Hoje é a mesma coisa. Muitos zombam da pregação, dizem que é exagero, chamam de fanatismo, mas um dia o juízo virá. E só aqueles que estiverem dentro da arca, que é Cristo, serão salvos. Também será como nos dias de Ló. As pessoas viviam em Sodoma entregues à imoralidade, ao pecado,
sem nenhum temor de Deus, até que choveu fogo do céu e destruiu a cidade. Hoje vemos a mesma moralidade caída se espalhando por toda parte, sendo celebrada, normalizada, exaltada. O mundo está cada vez mais parecido com Sodoma e Gomorra, mas poucos estão percebendo. Deus é amor, sim, mas Ele também é justiça. Ele é paciente, longânimo, mas há um limite. E quando esse limite for alcançado, o juízo será inevitável. Não haverá dinheiro, influência, status ou religião que possa te salvar. Somente um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo poderá te dar vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há salvação. Não importa se você frequenta uma igreja, se você participa de ministérios, se você canta no louvor ou prega. O que importa é se você nasceu de novo, se você vive em obediência, se você tem um coração transformado, se você realmente se entregou a Ele. Hoje Deus está te chamando para voltar. Talvez você já tenha se afastado, talvez esteja vivendo no pecado escondido, talvez tenha perdido o temor, mas Ele ainda te ama, Ele ainda quer te resgatar. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele está batendo a porta do teu coração, mas cabe a você decidir abrir ou não. A cada dia que passa, os sinais aumentam. Cada terremoto, cada guerra, cada praga, cada avanço tecnológico que prepara o caminho para um governo global, tudo isso confirma que a palavra de Deus é verdadeira e que estamos nos aproximando do fim. Não é hora de brincar com a fé. Não é hora de viver na superficialidade. É hora de buscar a Deus com toda a alma, com todo o coração, com toda a força. E você está disposto a pagar o preço? Está disposto a renunciar ao mundo, a abandonar o pecado, a morrer para si mesmo, para viver para Cristo? Ou vai continuar dormindo, achando que ainda tem tempo, que amanhã você se acerta, que depois você muda? Hoje pode ser a última oportunidade. Hoje pode ser o último chamado. Amanhã pode ser tarde demais. Quer que eu continue e mande a próxima parte? Posso seguir no mesmo tom profundo e chamativo. Jesus disse que seria como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, viviam normalmente, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Hoje é a mesma coisa. Muitos zombam da pregação, dizem que é exagero, chamam de fanatismo, mas um dia o juízo virá. E só aqueles que estiverem dentro da arca, que é Cristo, serão salvos. Também será como nos dias de Ló. As pessoas viviam em Sodoma entregues à imoralidade, ao pecado, sem nenhum temor de Deus, até que choveu fogo do céu e destruiu a cidade. Hoje vemos a mesma moralidade caída se espalhando por toda parte, sendo celebrada, normalizada, exaltada. O mundo está cada vez mais parecido com Sodoma e Gomorra, mas poucos estão percebendo. Deus é amor, sim, mas Ele também é justiça. Ele é paciente, longânimo, mas há um limite. E quando esse limite for alcançado, o juízo será inevitável. Não haverá dinheiro, influência, status ou religião que possa te salvar. Somente um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo poderá te dar vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há salvação. Não importa se você frequenta uma igreja, se você participa de ministérios, se você canta no louvor ou prega. O que importa é se você nasceu de novo, se você vive em obediência, se você tem um coração transformado, se você realmente se entregou a Ele. Hoje Deus está te chamando para voltar. Talvez você já tenha se afastado, talvez esteja vivendo no pecado escondido, talvez tenha perdido o temor, mas Ele ainda te ama, Ele ainda quer te resgatar. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele está batendo a porta do teu coração, mas cabe a você decidir abrir ou não. A cada dia que passa, os sinais aumentam. Cada terremoto, cada guerra, cada praga, cada avanço tecnológico que prepara o caminho para um governo global, tudo isso confirma que a palavra de Deus é verdadeira e que estamos nos aproximando do fim. Não é hora de brincar com a fé. Não é hora de viver na superficialidade. É hora de buscar a Deus com toda a alma, com todo o coração, com toda a força.
E você está disposto a pagar o preço? Está disposto a renunciar ao mundo, a abandonar o pecado, a morrer para si mesmo, para viver para Cristo? Ou vai continuar dormindo, achando que ainda tem tempo, que amanhã você se acerta, que depois você muda? Hoje pode ser a última oportunidade. Hoje pode ser o último chamado. Amanhã pode ser tarde demais. Quer que eu continue e mande a próxima parte? Posso seguir no mesmo tom profundo e chamativo. Você pode até tentar ignorar essas palavras, pode tentar mudar de vídeo, fechar os ouvidos, distrair a mente com alguma coisa, mas no fundo do seu coração, você sabe que Deus está falando com você agora. Você sente um aperto no peito, uma inquietação, algo que te chama para perto, algo que te confronta e ao mesmo tempo te abraça. Isso é o Espírito Santo. Ele não quer te acusar, ele quer te convencer, ele quer te salvar. Ele quer te lembrar que existe um propósito maior para a tua vida. Que você não foi criado para viver nessa correria vazia, nessa busca desenfreada por prazer, dinheiro ou fama. Você foi criado para conhecer e glorificar a Deus, para viver em comunhão com Ele, para ser luz em meio às trevas. O problema é que muitos preferem ficar na superficialidade, porque o profundo exige renúncia. Seguir Jesus de verdade é abrir mão de si mesmo, é carregar a cruz, é suportar rejeição, é ser diferente do mundo. Não é fácil, mas é a única maneira de encontrar a verdadeira vida. O mundo oferece caminhos largos, cheios de promessas vazias, cheios de aplausos. Mas Jesus disse que o caminho que leva à vida é estreito e poucos são os que o encontram. Você já parou para refletir se você realmente está nesse caminho estreito? Muitos dizem que amam Jesus, mas na prática o negam todos os dias. Negam quando escolhem o pecado, quando vendem a consciência, quando trocam a obediência por conveniência. Negam quando se conformam com as modas deste mundo, quando deixam de falar a verdade por medo de rejeição. Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a Ele, a encontrará. Quantas pessoas hoje estão tentando salvar suas vidas, proteger suas reputações, garantir seus confortos, mas estão se perdendo eternamente? Não adianta dizer Senhor, Senhor, se não fazemos a vontade do Pai. No dia final, muitos dirão, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, profetizamos, fizemos milagres. E Ele dirá, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é uma das palavras mais duras e mais assustadoras de toda a Bíblia. Você consegue imaginar viver uma vida inteira achando que está tudo bem, frequentando igreja, fazendo boas obras, mas no final descobrir que nunca teve um relacionamento verdadeiro com Jesus? Os sinais do fim dos tempos não são apenas sinais para o mundo. Eles são um chamado de despertamento para a igreja. Não é apenas para assustar os ímpios, mas para acordar os crentes que estão dormindo. Muitos de nós estamos distraídos demais, anestesiados demais, preocupados demais com coisas que não têm valor eterno. O inimigo sabe que não pode tirar a salvação de quem realmente está em Cristo, mas ele tenta nos distrair, nos deixar improdutivos, nos afastar da intimidade com Deus, nos encher de medo, de ansiedade, de culpas, de vícios. Precisamos reagir. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. Precisamos voltar a orar com fervor. Precisamos voltar a jejuar. Precisamos voltar a pregar o Evangelho com ousadia. Precisamos voltar a amar as almas. Precisamos voltar a viver como peregrinos nessa terra, sabendo que nossa pátria não é aqui. O cristão verdadeiro não se apega a este mundo, porque sabe que tudo isso vai passar. O céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta ter muitos seguidores, muito dinheiro, muito sucesso, se no final você ouvir, nunca te conheci? Jesus quer intimidade. Ele quer teu coração. Ele quer cada área da tua vida. Ele não quer só os teus domingos. Ele não quer só as tuas músicas. Ele não quer só as tuas ofertas. Ele quer você por inteiro. Enquanto os sinais continuam se cumprindo, enquanto o mundo vai de mal a pior, os verdadeiros filhos de Deus precisam brilhar, precisam ser sal e luz,
Precisam anunciar que há esperança, que há salvação, que ainda há uma porta aberta. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Mas essa porta um dia vai se fechar. E quando se fechar, não haverá mais tempo. Hoje ainda há tempo. Hoje ainda há graça. Hoje ainda há perdão. Não desperdice essa oportunidade. Não ignore o chamado. Não endureça o coração. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. A vida é como um vapor, que aparece por um pouco e logo se dissipa. A eternidade é real, o céu é real, o inferno é real, e Jesus está voltando. Você pode sentir que essa mensagem é pesada, mas é a verdade que liberta. Muitos preferem ouvir mensagens de autoajuda, promessas de prosperidade, palavras que massageiam o ego. Mas Jesus não prometeu uma vida confortável. Ele prometeu estar conosco até o fim. E Ele está contigo agora, te chamando para uma decisão. O que mais me assusta não é apenas ver o mundo desmoronando lá fora, mas perceber que muitos que se dizem cristãos estão dormindo profundamente, anestesiados pela rotina, pelas distrações, pelos prazeres passageiros. Estamos vendo sinais claros de que o tempo está acabando, mas a maioria continua preocupada em acumular bens, em impressionar os outros, em buscar aprovação, em viver uma fé rasa, sem raiz, sem compromisso. É como se estivéssemos em um navio afundando e, ao invés de correr para os botes salva-vidas, as pessoas estivessem decorando suas cabines, tirando selfies e se gabando da vista. Jesus nos alertou que seria assim. Ele disse que nos últimos dias muitos estariam cegos, completamente tomados pelo engano, sem discernimento espiritual. E é exatamente isso que estamos vendo. As pessoas estão aceitando o pecado como normal, a imoralidade como liberdade, a rebelião como autenticidade. Chamam o mal de bem e o bem de mal. Tudo foi invertido. E o pior, muitos dentro das igrejas já estão contaminados por esse espírito. É chocante ver igrejas inteiras se curvando ao sistema do mundo, aceitando agendas que ofendem a santidade de Deus, distorcendo o evangelho para agradar plateias, transformando o culto em show, transformando o altar em palco, transformando o evangelho em produto de consumo. Onde está a reverência? Onde está o temor? Onde estão os homens e mulheres dispostos a morrer pelo evangelho, se preciso for? Você consegue sentir o peso dessas palavras? Você consegue perceber a urgência? Esse não é um convite para um culto animado, não é uma palestra motivacional. Essa é uma chamada divina para um despertamento, para um arrependimento genuíno, para uma mudança radical de vida. Enquanto muitos estão distraídos, o relógio profético continua avançando. O relógio de Deus não atrasa, não falha, não espera por ninguém. Ele está contando cada segundo, cada batida do teu coração, cada decisão que você toma. E a pergunta que ecoa no céu e ressoa na tua alma é: até quando você vai ignorar? Até quando você vai brincar de ser cristão? Até quando vai esconder pecados, justificar erros, adiar a santificação? O Espírito Santo está clamando, gritando dentro de muitos corações agora mesmo. Talvez você sinta vontade de chorar, talvez você sinta medo, talvez você queira desligar esse vídeo. Mas isso é porque o Espírito está confrontando a tua alma, chamando você de volta, lembrando quem você é, lembrando o preço que foi pago na cruz. Lembrando que Ele te comprou com sangue e que você não pertence mais a este mundo. Você foi chamado para ser luz, e luz não negocia com as trevas. Você foi chamado para ser sal. E o sal que perde o sabor não serve para nada, senão para ser pisado pelos homens. Quantos hoje estão pisados, desprezados, irrelevantes espiritualmente porque perderam o sabor, porque se conformaram, porque trocaram a unção pelo aplauso? Chegou a hora de rasgar o coração diante de Deus, de quebrar o orgulho, de confessar pecados escondidos, de voltar ao altar, de reatar o relacionamento com o Pai, de clamar por misericórdia, de pedir fogo santo, de se revestir de poder do alto. O mundo não vai melhorar. As profecias não vão falhar. O que está escrito vai se cumprir, quer você creia ou não. Mas você pode escolher de que lado vai estar. Você pode escolher hoje ser contado entre os fiéis, entre aqueles que ouvirão: vinde benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado.
Não se iluda achando que dá tempo de arrumar tudo depois. Não se engane acreditando em um evangelho diluído que te promete céu sem cruz, glória sem renúncia, bênção sem obediência. Jesus está voltando para uma noiva santa, pura, separada, vigilante, cheia de azeite nas lâmpadas. Agora é o momento de decidir. Não amanhã, não semana que vem, não quando tudo estiver mais calmo. É agora, porque o amanhã não nos pertence. O próximo minuto não nos pertence. Enquanto você ouve essa mensagem, o céu está em movimento, os anjos estão se preparando, as trombetas estão sendo afinadas. Cada batida do teu coração é uma chance de arrependimento, uma oportunidade de reconciliação, uma chance de se lançar nos braços do Pai. O tempo da graça ainda está aberto, mas ele não será eterno. Em breve essa porta se fechará, e quem estiver fora, estará fora para sempre. A eternidade é real, e cada alma vai passar por ela, seja no gozo eterno com Deus ou na dor eterna longe dele. Não existe meio termo, não existe segunda chance depois da morte. Não existe jeitinho para entrar no céu. O Evangelho não é sobre te fazer sentir bem, não é sobre te dar uma vida perfeita aqui na terra. É sobre te preparar para a eternidade. É sobre quebrar as correntes do pecado, é sobre restaurar teu relacionamento com o Criador. É sobre te transformar de dentro para fora, até que Cristo seja formado em você. Talvez você tenha vivido uma vida inteira escondendo feridas, mascarando fraquezas, tentando ser forte por conta própria. Mas Deus não quer tua performance, Ele quer teu coração quebrantado. Ele não quer teu show, Ele quer tua verdade. Ele não quer o que você pode fazer, Ele quer quem você é. Chegou o momento de rasgar o coração, de se humilhar, de confessar, de abandonar aquilo que te prende, aquilo que te afasta da presença dele. Chegou a hora de dizer: Senhor, eu não quero mais viver do meu jeito. Eu quero teu caminho, tua verdade, tua vida. Enquanto o mundo desaba lá fora, enquanto os sinais do Apocalipse se intensificam, existe uma paz que só pode ser encontrada em Jesus. Existe um refúgio, existe uma esperança viva, existe uma alegria indestrutível. Não importa o caos, não importa as perdas, não importa as dores. Quem está em Cristo sabe que a vitória final já foi garantida na cruz. Hoje Jesus estende a mão para você. Ele está chamando pelo teu nome. Ele conhece cada lágrima que você já derramou, cada noite sem dormir, cada medo escondido, cada fracasso, cada grito sufocado. Ele não está te chamando para uma religião, Ele está te chamando para um relacionamento vivo e real. Ele quer te perdoar, te curar, te renovar, te usar como um vaso de honra. Ele quer fazer de você um sinal vivo da graça dele nessa geração. Um mensageiro, uma voz que clama no deserto, um farol em meio à escuridão. Mas a escolha é tua. Você pode continuar do mesmo jeito, ignorar essa voz, seguir a multidão, buscar aplausos vazios e, no fim, descobrir que trocou a eternidade por migalhas passageiras. Ou você pode se render hoje, se entregar totalmente, decidir viver para Ele custe o que custar. Se essa palavra falou com você, não a ignore. Ore agora, clame agora, se arrependa agora. Se você sente que precisa voltar, volte hoje. Se sente que precisa perdoar, perdoe hoje. Se sente que precisa se reconciliar com alguém, faça hoje. Se sente que precisa largar um pecado, largue hoje. Compartilhe essa mensagem com quem você ama, com quem você sabe que precisa ouvir. Deixe seu comentário, diga o que Deus falou com você. E se inscreva no canal para receber mais palavras que te despertem, que te confrontem, que te aproximem de Deus. Se você chegou até aqui, saiba, Deus está te chamando. Deus te quer mais perto. Deus quer transformar a tua vida completamente. Que o Espírito Santo te alcance onde você estiver agora. Que Ele te abrace, te conforte, mas também te sacuda, te desperte, te encha de fogo, te faça brilhar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e que possamos estar prontos, de pé, com vestes limpas, com o coração ardendo, esperando o Rei da Glória, que em breve virá buscar a sua noiva.